Casa própria, o sonho de todo cidadão. O ditado que diz, só é dono quem registra, seria verdadeiro? Nesta reportagem você vai conhecer as vantagens de registrar seu imóvel e os riscos de não registrá-lo após a sua compra. A capital paraense possui, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 52% dos imóveis em situação irregular, no que se refere ao registro fundiário, o que significa mais de 758 mil pessoas vivendo em condições consideradas subnormais. Apesar do alto número, a meta da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém, CODEM, também é de promover a regularização de 20 mil imóveis em 4 anos desta atual gestão municipal. Registrar um imóvel é algo que às vezes fica em segundo plano. E as causas são várias. Entrevistamos a advogada Ingrid Peinado, que é especialista em direitos imobiliários, que nos contou detalhes sobre como registrar um imóvel, quais os riscos de não registrar e quais os profissionais indicados para tratar deste tipo de negócio. Bom, a regularização de imóveis no país como um todo, ela já é difícil. As pessoas têm dificuldade de regularizar imóvel pelo custo que isso tem. A regularização de imóvel ela não é feita só a partir do momento da compra e venda, mas existem outras hipóteses que dá para fazer uma regularização de imóvel. Entretanto, é um custo que a pessoa precisa arcar. E muitas vezes as pessoas não querem pagar. Aqui em Belém, por exemplo, as pessoas têm costume de fazer compra e venda por um contrato de gaveta. É um contrato que ele não pode ser registrado na matrícula do imóvel. Muitas vezes é feito isso porque o imóvel nem sequer tem matrícula imobiliária. Então, a dificuldade de regularizar esses imóveis é grande pela falta de documentação, mas não é nada que impossibilite a regularização desses imóveis. Ela nos contou alguns motivos das pessoas não registrarem o imóvel após a sua compra. Ela disse também como registrar um imóvel que não tenha nenhum tipo de documentação. E disse o que deve constar em um documento de registro de imóvel. Quando a pessoa compra um imóvel e não faz o registro, ela corre um sério risco de perder aquele imóvel. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa compra um imóvel de uma construtora e ela não faz a transferência da titularidade, ela deixa o nome da construtora, alguns anos ou meses a construtora vem à falência e nisso são apresentados aos juizados vários processos contra a construtora. Nesse caso, a pessoa que comprou o imóvel e não fez o registro, ela pode ter o imóvel dela arrolado nesse processo e ela pode vir a perder o imóvel dela em razão dela não ter transferido para ela. A regularização de um imóvel que não tem nenhum tipo de documentação, ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, quando você compra um imóvel por um contrato de gaveta, que aquele imóvel não tem uma certidão de matrícula, não tem uma escritura pública, não tem nada, muito provavelmente você terá que fazer um auto capião, porque é um meio de adquirir a propriedade de um imóvel quando você prova o tempo de posse nele. Então, a uso capião, via de regra, é um instrumento que é utilizado para regularizar o imóvel que não tem nenhum tipo de documentação. A certidão de matrícula imobiliária é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Nela tem que constar todas as informações do proprietário, como se ele é casado, divorciado, solteiro, RG, CPF, todas as informações pessoais dele devem constar naquela matrícula. Assim como deve constar também todas as informações do imóvel, se há uma construção, se já foi feito algum tipo de averbação, quantas vezes ela foi vendida, quantas averbações há, se houve alguma penhora, enfim, todas as informações necessárias de todo o histórico do imóvel deve constar na matrícula imobiliária. Então, se você compra um imóvel, o primeiro passo que você deve fazer é olhar uma certidão de matrícula atualizada para ver se no imóvel consta algum tipo de penhora, algum tipo de disponibilidade, se ele realmente pode ser vendido ou não, se ele tem algum ônus. É na certidão de matrícula imobiliária que você vai ter todas as informações do imóvel. Ela mencionou os documentos necessários para registrar um imóvel e deu detalhes do que pode impedir que um imóvel seja registrado após a sua compra. Os documentos necessários para registrar a aquisição do imóvel é uma escritura de compra e venda que é feita no momento da transação imobiliária, quando você adquire o imóvel por meio de um contrato de compra e venda.
ou uma escritura de inventário que foi feita a partir daquele imóvel. Também deve ser registrada na matrícula do imóvel para que assim os herdeiros tenham a propriedade dele. O que pode impedir de um imóvel ser registrado, de você conseguir a titularidade dele após a compra é se você fez a compra do imóvel, mas não olhou a matrícula dele, quando foi fazer a transferência percebeu que havia uma indisponibilidade ou uma penhora naquele imóvel. Quando há uma disponibilidade ou penhora registrada na matrícula desse imóvel, você fica impossibilitado de transferir a titularidade dele. Isso porque ele está rolado em algum tipo de processo judicial em que ele está sendo usado para pagamento de algum débito do vendedor. Então você não vai conseguir transferir a propriedade para o seu nome. A especialista nos falou quais os cartórios autorizados a fazer o registro de imóvel. Ela nos contou se um imóvel pode ser registrado por uma ou mais pessoas. Quais os profissionais responsáveis por executar este tipo de documento? Em Belém, existem 3 cartórios responsáveis por registro de imóveis. Cada cartório fica responsável por bairros. Então, quando você quiser saber algo do seu imóvel ou pesquisar se existe algum tipo de documentação do seu imóvel, primeiro procure saber qual é o cartório responsável pelo seu bairro. Após isso, você se direciona a esse cartório e pede uma busca de certidão de matrícula de imóvel. O imóvel pode ser adquirido por uma, 2 ou mais pessoas. E essas pessoas podem constar na matrícula dele, desde que elas também estejam na escritura de compra e venda que será registrada na matrícula do imóvel. O registro dessa escritura na matrícula do imóvel pode levar de 15, 30 até 60 dias. Depende muito da documentação que o cartório vai exigir e se há algum tipo de empecilho para fazer esse registro. Os profissionais responsáveis pela regularização de imóveis e resolução de conflitos são os advogados especialistas em direito imobiliário e os corretores de imóveis devidamente inscritos no CRES. O ditado "só é dono que registra" é extremamente assertivo, uma vez que ele fala que quando você compra um imóvel, mas não faz o registro da compra na matrícula do imóvel, você não se torna dono. E a consequência disso é que você pode perder esse imóvel, uma vez que o vendedor pode ter uma dívida, esse imóvel pode ser arrolado em algum processo judicial, esse imóvel pode ser vendido novamente pelo vendedor, e essa pessoa que comprar e registrar vai ser o efetivo dono. Por quê? Porque ele registrou aquela compra na matrícula do imóvel. Então, quando você compra, mas não faz o registro dessa aquisição na matrícula do imóvel, você fica à mercê de perder esse imóvel para um terceiro ou até mesmo para o próprio vendedor que pode estar devendo ou vender novamente o seu imóvel. Entrevistamos também o consultor imobiliário Fabrício Gabi, que nos contou um pouco sobre o registro de imóveis. Também ratificou que para se vender um imóvel financiado é necessário estar registrado. Como saber se um imóvel está alienado? E se um pai pode beneficiar apenas um dos seus filhos? Então, para vender um imóvel financiado, é de extrema necessidade que ele esteja com a sua documentação toda em ordem, que esteja registrado. Pois para se vender o imóvel financiado, ele vai ser alienado a algum credor, um banco, por exemplo. Então, para o banco conseguir alienar a posse a ele vai precisar da documentação que vai constar que o imóvel é da pessoa X e a pessoa Y está comprando o imóvel daquela pessoa e o banco vai financiar a parte desse pagamento. Então, enquanto esse pagamento estiver em andamento, o imóvel será do banco. Para você descobrir se o imóvel está alienado ou não, você tem que verificar na esfera tributária, na esfera trabalhista, na esfera judiciária, você vai olhar na esfera municipal, estadual, vai ser feita uma busca que os cartórios já fazem. Essa busca por informações do imóvel, os cartórios já promovem esses serviços, assim como um advogado pode executar esse serviço para você fazendo essa busca de forma mais concreta, mais dentro dos padrões do caso da pessoa que está vendendo, porque aí entram também muitas ramificações de casos. No caso de um pai tendo 3 filhos, ele querer registrar o imóvel em nome de apenas um filho, ele pode, mas existem regras para isso. Tem uma série de artigos em códigos específicos que tratam desse caso. Um bom exemplo é que, na verdade, segue a regra, é que um pai pode pegar um imóvel tendo 3 filhos e botar no nome de apenas um, mas para isso ele tem que ter como garantia um imóvel ou o valor igualitário para os outros 2.
Ele não pode ter um patrimônio de 200 mil reais e entregar 150 mil reais para um filho e deixar 50 mil para os outros dois. Quando isso for até a justiça, o que está com a maior parte vai acabar tendo que dividir igualmente com os outros irmãos. A aposentada Ivani Roças nos contou o porquê registrou seu imóvel após a sua compra e disse a importância dessa atitude. Esse imóvel eu comprei de uma senhora que estava separada do marido, mas o documento da casa estava no nome de uma outra pessoa, que era o registro do cartório. E aí o meu compadre trabalhava no cartório, que era o Armando, trabalhava no cartório de Simão. Ele disse: olha, Leoninha, é melhor nós fazermos o documento do cartório. Vá atrás do dono dessa casa. E eu fui atrás do dono da casa, consegui quem era, porque eu estava só com recibo no valor de 13 milhões, que era no ano de 1975, quando eu comprei a casa. Aí eu fui atrás do senhor, que estava no nome dele, a casa, que ele era casado, que a esposa estava muito doente, quando até faleceu. E ele me levou no cartório, junto com o seu Armando, e eu mandei fazer o documento do registro do imóvel no cartório. Assim foi feito. Importante porque aquele documento que dão para a gente como um recibo, esse documento para mim não tem valor. O valor é o documento feito no cartório. Esse que é um documento que tem valor. Esses documentos que não é registrado não tem valor, porque o cara pega, me vende, olha, comprei uma casa no valor de XXX, me dá um recibo, eu assino, eu reconheço a minha assinatura e por isso acaba. E se vier uma confusão amanhã, não, a casa não é sua não, tá aqui. Está aqui o documento da casa no registro, do cartório, está aqui. A senhora tem esse documento? Não, não tenho. Eu tenho esse recibo que eu paguei, isso não tem valor. E aí? Então a pessoa tem que comprar uma casa e registrar no cartório, tem que ser no cartório. Marcos Alexandre nos contou um problema enfrentado por seu pai não ter registrado um dos seus imóveis antes do seu falecimento. É muito importante que se regularize corretamente o imóvel, né? O que é o patrimônio, no nome mesmo do proprietário, da maneira que tem que ser feito. Eu tenho um exemplo que aconteceu na minha família. O meu pai ele adquiriu um imóvel, numa casa de praia, e logo depois que ele adquiriu esse imóvel, ele teve um problema de saúde, né? E ficou 2 anos cuidando desse problema de saúde. E nesses 2 anos, o que aconteceu? E ficou de lado esse assunto da regularização do imóvel. Ele tinha apenas o contrato de compra e venda, né, e os documentos do nome do antigo dono. O que veio a acontecer? Ele passou 2 anos se cuidando, fazendo um tratamento e veio a falecer. E como ele não tinha feito o processo de legalização desse imóvel e ter colocado na casa dele, no nome dele, a pessoa que tinha acesso a esses documentos acabou vendendo o imóvel. Quando eu e a minha irmã, que éramos herdeiros, né, junto com essa pessoa deste imóvel, quando a gente ficou sabendo, o imóvel já tinha sido vendido. Quer dizer, não teve impedimento nenhum para que fosse feito isso de forma irregular, né? Se ele tivesse conseguido registrar antes de ter falecido, não seria possível isso ter acontecido, porque ia precisar da nossa anuência para poder vender o imóvel. Existe uma grande diferença entre o registro de imóvel e a escritura, muito embora as pessoas confundam a sua finalidade. O registro é uma forma de você se proteger de eventuais problemas no futuro. Ações judiciais, caso o vendedor venha requerer direitos sobre o imóvel, ou mesmo que herdeiros busquem o imóvel para si, pois se não houver sido registrado, o imóvel ainda é de propriedade daquele que vende e de seus descendentes. Quando necessário, procure os cartórios de registro, lembrando sempre que só é dono quem registra.